coisas que vão alterar o seu tempo de fermentação. Eu não vou te falar aqui o número exato do tempo de fermentação, que é o que muitos de vocês querem saber. Isso, de certa forma, é uma enganação. Por quê? Porque isso é muito variável. Você pode ter infinitos tempos de fermentação para a mesma massa, dependendo de como você vai fazer essa massa. Então, eu vou te chamar a atenção aqui para 3 coisas que eu considero muito importantes e que mexem no tempo de fermentação. A natureza da sua farinha. Você fazer uma massa com uma farinha branca é uma coisa. Você fazer uma massa com uma farinha branca orgânica já tem outra atividade. Você fazer uma massa onde você coloque um pouco de farinha integral já também mexe o termômetro, mexe aquele ponteirinho de você ter a velocidade de fermentação acontecendo de forma mais rápida. Então presta atenção na natureza da farinha que você está utilizando. Quando você fizer variações das farinhas que você está acostumado a utilizar, os tempos de fermentação vão mudar, eles não vão ser os mesmos, tá? Então precisa prestar atenção nisso. A velocidade que a sua massa fermenta também está diretamente relacionada com a temperatura que você está trabalhando essa massa. Quando você tem temperaturas da massa em 24, 26, 28, essas temperaturas vão fazer com que você fermente seu pão mais rápido. E é por isso que a gente muitas vezes utiliza o recurso de geladeira e de utilizar ingredientes gelados e durante o processo colocar na geladeira para ter uma fermentação longa, mais tempo. Então, cuidado com a temperatura da sua massa durante o seu processo. Isso vai ditar muito a ordem e a velocidade da sua fermentação, independente de você colocar a sua massa lá numa geladeira gelada. Se você manipulou ela numa temperatura de 24, 26, você tem uma massa. Se você manipulou em temperaturas mais altas, você vai ter outra massa. E se você manipulou em temperaturas mais baixas, também vai ter outra massa. Então percebe, mesmo você colocando numa geladeira, a massa que entrou, a temperatura daquela massa vai mudar o tempo da fermentação da sua massa. Quantidade de água que você coloca na sua massa. A quantidade de água vai acelerar a velocidade das reações químicas. E a fermentação tem reação química. Então, quando você tem mais quantidade de água, você precisa ficar atento. E olha, cuidado com o combo dessas 3 coisas juntas. Imagina só, você muda para uma farinha diferente, coloca a farinha integral, aumenta a quantidade de água e ainda faz o seu pão numa temperatura mais alta.